porque eu vejo muito isso também, tipo assim, meu Deus, eu saí do terceiro ano, eu tenho que decidir agora o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Quando eu saí do terceiro ano, eu fiquei, assim, muito em dúvida do que fazer. Aí eu passei em odonto, passei em primeiro lugar em odonto, não quis. Medo de não passar e medo de não conseguir ser uma boa médica, porque eu era muito imatura. Bem-vindos ao podcast de medicina. Gente, é o PodMed, que a gente esperou muita ansiedade para ter esse espaço para conversar tudo que envolve o universo de medicina. E a gente conseguiu, e foi muito do nada, assim, que surgiu essa ideia na minha cabeça de... Até que não é muito do nada não, né, gente? Porque com aluno na sala de aula, a gente tem história todo dia. Realmente, imagina. Todo dia tem uma família, um aluno, história acontecendo. E às vezes um dia eu tava lá no diferencial, gravando as chamadas pra rede social. E quando terminou, eu comecei a pensar, gente, podia ter um podcast sobre medicina? Porque é tão sair do senso comum, sabe? Falar sobre o universo do pré-vestibular, o universo da faculdade, família de pré-vestibulando, namorado e namorada de pré-vestibulando. São muitas histórias boas pra ficar guardado, né? Pra não expor isso para as outras pessoas também escutarem, se identificarem e falar, nossa, eu tô passando por isso também. Nossa, é minha realidade. Exatamente. Como é que ela sabe disso? Eu não contei pra ela. Ou dá um medo, mas ok, vou passar por isso, quero isso. Enfim, aí tive essa ideia e convidei as meninas para participarem, porque nada melhor do que quem tá vivendo, que tá fazendo medicina para poder tá aqui dividindo essa mesa comigo. E é maravilhoso. Foi um convite muito especial. Me senti muito honrada. Se apresentem, então. Feliz também de estar aqui. Eu sou Maísa. Eu faço medicina hoje na IMESCAN, tô no 7º período. E fui aluna da Keila. Foi quando? Foi do vestibular de 2019? 2018 que eu fiz, acho que entrei em 2019. E na época que eu fiz o pré não, né? Porque eu não fiz pré-vestibular. Eu fiz os cursos só de Química e Biologia e Redação. E estudei por 6 meses e fui aprovada na UVV, na Multivix e na IMESCAN. E na Multivix eu fui 2º lugar. Arrasou! E aí, diante desse resultado, a gente virou muito amiga também, né, Keila? A gente, não só durante o curso em si, porque a gente conversava muito, mas depois que eu já tinha passado, a gente trocava muita ideia. A Keila sempre querendo saber como que tava a faculdade. Acho que é isso, né, gente? Acho que o podcast, ele vem da vontade enorme de conversar. Exato. Que não dá tempo na sala, não dá tempo. Quando, às vezes, eu tô conversando com alguém sobre trabalho, assim, eu falo que meus alunos só têm aula uma vez por semana de 3 horas ou 3 horas e meia. Aí aquela reação, nossa, é muito tempo, não dá tempo de quase interagir. Sim. Até porque e não é falta de vontade. Também, né? Quando sair daquele curso, às vezes o horário já é emendado com outro curso. E dá uma falta, entendeu? Sim. Dá uma falta. Gente, foi baseado nesse apego que eu tô aqui até hoje. Eu sou a Aline. Fui aluna da Keila em 2020 pra entrar em 2021 na faculdade. Eu estudo na IMESCAN, assim como a Maísa. Ela é praticamente minha veterana, né, Maísa? Sim. E, assim, quando a Keila me chamou pra fazer o podcast, eu me senti, assim, extremamente honrada, feliz, porque eu vi essa necessidade mesmo de fazer uma coisa diferente, assim, fora do nosso nicho, do que a gente tá acostumada. E entender as pessoas que estão passando por esse processo, eu acho que mexe muito comigo, porque na minha época não tinha isso. Não tinha gente falando sobre as histórias, sobre como é que era realmente lá dentro da faculdade, sem a romantização que acontece. Então foi muito especial. O que é que tá por trás, né? Exatamente. Porque o que a gente vê é muitos cursos. O curso de tal coisa, o curso de tal coisa. É muito ali matemático que você tem que fazer. Mas e as emoções? E os perrengues? E os... Porque a gente tá ali tentando passar no vestibular, mas a nossa vida tá acontecendo. Exato. As coisas não param. As coisas não param. Exatamente. Então acho que vai ser bem interessante pra gente contar essas histórias e também convidar outras pessoas, convidados especiais, tanto os médicos já formados ou
pessoas que estão no pré, pessoas que recém entraram na faculdade. Os que tão familiares, cogitando. eu sou aqui uma defensora dos Sim, familiares, que entendeu? são Também. mega envolvidos também nisso tudo. As mães vestibulandas, que eu tive tantas na minha vida. E eu fico sempre pensando, assim, entre as pautas, quando eu pensava da gente ter o PodMed, porque, gente, como às vezes as mães ficam tão perdidas sobre o que fazer. Se abre a Sim. porta do quarto, 4 horas da manhã, a pessoa tá lá estudando. Sim. Sim. E eu já escutei isso de mães falando, eu não sei o que eu faço, se eu falo, você precisa dormir, vai descansar, se eu trago um café, sabe? O que fazer naquele Eu falo, contexto? vai lá, continua. Exatamente, entendeu? E fica todo mundo muito perdido. Fora que pré-vestibulando surta um dia assim, no outro também, né? Sim. Não, e fora a questão também de ser uma falsa presença ali dentro de casa, porque você tá, mas você não tá. Tipo, a minha mãe sabia que tinha alguém ali dentro daquele quarto, mas ela não me via. Não sabia a pessoa onde tá, gente. É muito É um isso período mesmo. quase que vegetativo, né? Você senta, fica e levanta, come, volta, entendeu? Não, vou entrar no quarto agora. Não sei se ela vai estar chorando, se ela vai estar feliz porque acertou um exercício. Não sei se ela leva uma comida. Exatamente. Ou se levar uma comida vai desencadear eu não tô tendo tempo de fazer atividade Exatamente. física. Tipo isso. Ok, não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, mas como é que foi, assim, medicina na vida de vocês? Porque a gente vai começar falando da gente, né? Sim. Pra conhecer Nossas como é que foi. histórias, Por né? isso. Nossas histórias. Como foi medicina? Aline, e aí? Conta. Gente, eu confesso que medicina não era algo que, nossa, eu sempre sonhei. Era algo assim, até que inclusive eu tinha um pouco de receio, porque eu olhava e eu via um ambiente extremamente competitivo. E eu não sabia se eu queria fazer parte daquilo, porque eu sentia que era um clima muito pesado, assim, muito puxado. As salas do vestibular de medicina eram pessoas que surtavam constantemente. Eu falava, gente, isso não é pra mim. E por muito tempo eu me vi lutando contra esse desejo de fazer medicina. Você queria Nossa, eu se também. manter zen. Eu Exatamente, também eu queria, passei por isso mas também. eu não queria passar por esse processo. Aí eu sempre ficava em negação. Aham. Só que assim, na minha família é o seguinte, começou, tem que terminar. Então eu não podia correr o risco de começar numa faculdade e desistir no meio do caminho. Então eu tive que ser bem assertiva em relação ao que eu queria mesmo. E eu falei, gente, não é possível, não quero medicina. Aí a voz, você quer? Eu não quero. Sai, voz. A voz não é ótima. quero. Aí eu, gente, não é possível. Mas isso Você tá quando? brincando. Quando você saiu do terceiro ano que você ficou com essa dúvida? Ou desde Isso. o primeiro? Não, quando eu saí do terceiro ano, eu fiquei, assim, muito em dúvida do que fazer. Aí eu passei em odonto, passei em primeiro lugar em odonto, não quis, Em qual faculdade? não VV. Ah, Aí eu não quis fazer, aí eu fiquei assim, gente, tá, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Passei um período trabalhando pra ver se eu amadurecia alguma ideia, até que eu finalmente entrei em aceitação e falei, ok, medicina é o que eu quero. E foi aí que eu conheci a Keila, através de uma amiga em comum. Fui definindo quais cursinhos eu iria fazer, montando mesmo a minha estratégia e graças a Deus deu certo. Fluiu, né? Fluiu. depois de quanto tempo? Eu passei 2 anos tentando. Ah, entendi. Mas que você decidiu, demorou quanto tempo do terceiro ano até a decisão? Então, acho que foram uns 2 anos também. Aí, Aham. é porque eu vejo muito isso também, tipo assim, meu Deus, eu saí do terceiro ano, eu tenho que decidir agora Não. o que eu vou fazer pro resto Não. da minha vida. Não. Às vezes o que a gente precisa é de um amadurecimento Sim, com mesmo, de ter certeza. certeza se realmente Sim. é aquilo. Porque não é uma faculdade tranquila, Não, fácil, não. é uma vida. E, tipo assim, eu sabia que pra você passar em medicina é um processo. Tem gente que é um ponto fora da curva. Pra mim, você é um super case de sucesso. Isso foi um ponto fora da curva. Tipo, passou super rápido e tal. Mas isso não é a rotina. Geralmente as pessoas levam um pouco mais de tempo e eu precisava entender que isso poderia acontecer comigo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, a gente não precisa de ter essa pressa, essa Sim. questão de nós temos que ser super produtivos. Sim. Cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai ter o seu tempo. E é isso. Então, tipo assim, quando eu tomei a decisão, beleza, é isso que eu quero, aí foi mais ou menos 2 anos, assim, Sim. de vestibular pra passar. Ó, um registro bem sutil é que o ano da aprovação é o ano que ela me conheceu, tá? Pois é. Temos este detalhe relevante. Sim. E você, Maísa? Porque assim, você já tinha uma profissão antes, né? Sim. Não, assim, desde o princípio, desde
desde o meu primeiro ano do ensino médio, eu sempre falei que queria medicina. Eu fiz o IFES em Alegre, que era uma escola de concurso técnico. Eu fiz agroindústria de técnico. Nossa. Tipo, Sério? nada a ver, né? Sim, mas desde lá, porque eu tive que fazer uma prova para entrar no IFES. Então, desde a minha 8ª série, eu me vejo estudando para essas provas de vestibular, de concurso, essas coisas. E aí, desde o primeiro ano, eu falei, não, eu quero medicina. Passei meu ensino médio falando inteiro que eu queria medicina. E aí, chegou no 3º ano, eu vim pra Vitória, porque eu sou do interior. Aí, acho que eu tentei biologia na época. Consegui passar na UFES lá de Alegre. Falei, não, mas eu quero medicina, nem vou fazer biologia. Aí, vim pra Vitória e fui pro Darwin. E aí, entrou a menina do interior no Darwin. Cidade grande. Na cidade grande, naquela sala, sei lá, acho que tinham 150 pessoas. Muita gente. As salas são muito grandes, né? E todo mundo querendo medicina. Aí eu comecei a estudar. E assim, as matérias foram... Parecia que eu tava vendo tudo pela primeira vez. E aí isso... É muito diferente. É muito diferente do ensino médio, assim. Do ensino médio no interior e numa escola técnica. Exatamente. Entendeu? Você sentia que você não tinha base. Eu falava assim, gente, eu tô aprendendo isso aqui do zero. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas eu falei, vou colocar, vou arregaçar as manguinhas e vou pra cima, né? E aí, mas só que no desenrolar das coisas, eu lembro assim, quando eu cheguei no Darwin, eu tirava os últimos lugares no simulado, gente. Eu tinha até vergonha de olhar. Eu ia lá pesquisar a lista, tipo assim, cadê meu nome? Cadê? E saia passando aquele porque eles colocavam as listas das classificações simulado, tudo assim, pra todo mundo ver. Aí, tipo, eu ia procurando meu nome. Jesus Cristo, cadê meu nome? Aí, tava nos últimos lugares. Aí, não, eu vou ir melhorando. Aí, eu fui evoluindo. E aí, nesse evoluir, que eu falei assim, não vou olhar pro lado. Vou focar no que tem que ser feito aqui. E fui evoluindo. Aí, inclusive, eu fui até para uma turma menor de medicina. Que era de 50 alunos. Acho que era P5 que chamava na época. Ah, essa turma é famosa. Eu não sei se existe, mas era famosa. Total. Sim, aí eu fui para essa turma porque eu tava indo muito bem nos simulados. E aí a Elô, que é coordenadora lá, diretora, ela falou, Maísa, tem uma vaga, não sei o quê. Eu já tinha conversado com ela que eu queria ir para essa turma menor. Só que chegando nessa turma, a pressão aumentou ainda mais. Porque eram os melhores alunos do Darwin, todos querendo passar em medicina. E eu queria federal. Falei, gente, qual é a minha chance? Aí foi assim, né? Aí foi... Porque era um ambiente muito, assim, competitivo. E eu falei, gente, eu não vou dar conta. Quem sou? Olha eu do interior querendo passar em medicina. E você tinha família aqui em Vitória quando você veio? Então, eu morava com meu irmão. E aí, meus pais continuaram no interior. E eu não tenho ninguém da minha família que é médico. Eu também não. Então assim, quando eu falei, acho que medicina não é pra mim. E aí depois, teve até uma história engraçada, que eu já tava com essa ideia. E aí eu fui numa aula de um professor, que é eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar. Um professor de geografia que era muito bom. Não sei se você lembra. Silvio? Deve ser também da minha época. Não, eu vou lembrar. E aí teve é porque ele conversava muito com a gente. E aí teve um certo dia que ele falou assim, gente, vocês estão tudo aí querendo medicina. Vocês acham que medicina é fácil? Vocês acham que vocês vão fazer dermatologia, sair da faculdade e ir direto pra clínica de vocês? Aí todo mundo ficou assim. Aí ele falou assim, vocês vão ter que passar muito pelo SUS, vocês vão ter que ralar muito. Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu não vou dar conta disso. Eu com 18 anos. Sim. E aí foi assim, dando essa pressão, eu falei, não, aí eu amarelei. Falei, não vou conseguir passar, vou fazer biologia, que era uma área que eu amava, eu gostava de química e biologia, né? Falei, vou fazer biologia, tem tudo a ver comigo, não sei o quê, fui e falei com a minha família. Só que eu continuei estudando no mesmo ritmo e não acreditando em mim. Eu, assim, se fosse pra escolher... Já aprovada, qual curso que você vai fazer? Eu ia fazer medicina, mas por medo
Eu não fiz. Mas era medo, assim, de não conseguir? Medo de não conseguir ser aprovado e ter que fazer outro ano de cursinho, porque eu, assim, parei minha vida inteira pra me dedicar àquele ano. Por isso que eu evoluí tão rápido nas provas, nos simulados, porque eu só estudava. Eu, tipo, abri mão de tudo. Sim. E aí, E meio que não funciona de outro jeito, né? Pra medo de medicina- não passar e medo de não conseguir ser uma boa médica, porque eu era muito imatura. Você tava pensando lá na frente. Lá na né? frente, O nível tipo de assim, ansiedade da pessoa. exato. Tipo assim, meu Deus, eu não vou saber tudo, eu vou ter que inventar, será? Vou ter que mentir. Olha a cabeça. Eu não vou lembrar de tudo, não sei, vai ser muito difícil. Aí eu comecei a criar coisas dentro da minha cabeça que me fizeram desistir. E aí eu desisti e fiz biologia, passei em primeiro lugar na UFES e a minha pontuação passaria em medicina. Oh, Na meu UFS. Deus. Chocada. Sim. E aí, depois eu falei, não quero... Aí eu comecei a negar. Aí entrou a fase da negação. Porque o medo me bloqueou. Quando eu tinha... Você não tinha a voz da Aline, né? Eu Tá não usando tinha, a voz. não tinha tinha. essa voz. Não tinha. Aí eu entrei em negação, falei, não é só medicina, não tem que fazer só medicina pra ser feliz. Não existe só essa profissão. Mas calma aí, é porque eu não entendi. Você tinha nota pra passar em medicina. Como é que era o vestibular na época? Porque hoje a gente tem o SISU, né? Então... Não, na época que eu fiz a primeira prova, isso já tem mais, acho que tem 10 Era anos. vestibular tradicional, Era né? o vestibular tradicional, Então que você era uma podia colocar prova... pra um curso. Eu fiz a prova da UFES, não era pelo Enem. Tinha uma prova objetiva da UFES, E depois a tinha discursiva. uma prova discursiva e tinha 3 redações. Nossa! Sim, era tipo 3 estilos de texto. Aí, Você escolhia um pra fazer? Eu tinha que não, fazer? você tinha que fazer os 3. Não, na minha época era um só. Sim, Caramba. você tinha que fazer os 3. E a prova, assim, da UFES era uma prova muito, muito densa. Era, tipo, uma prova muito difícil. Sim. Muito difícil mesmo. É mais conteudista. Era bem conteudista e bem E denso. muitas questões também de cada matéria. Todas as nossas matérias tinham muitas Mas, questões. tipo assim, você tinha que colocar pra biologia, que você estava prestando pra É, biologia. exato. Você não tinha que tinha. escolher Então não antes. tinha nem como. Não tinha nem Nossa. como. Não tinha nem como Não tinha trocar. primeira opção, segunda Não tinha opção. isso. Não tinha Você isso. tinha que escolher o curso que você ia fazer e prestar o vestibular para aquele determinado curso. Tanto que a gente já sabia quantos candidatos tinha dado por vaga antes do vestibular acontecer. A gente já Ele tinha essa. sabia tudo. Você só escolhia um curso. Difícil, né? Porque assim, aqui a gente só tinha a gente só tem a UFES. De De pública. federal. Exato. Exatamente. Aí, pra você fazer outras provas, você tinha que pegar um ônibus e ir Exato. pra outro lugar, fazer a Que prova rolê. lá. Sim. Não Sim. era uma prova integrada que você... Então, por exemplo, eu quero fazer o UERJ, quero fazer o FRJ. Você teria que ir pro Rio de Janeiro fazer a prova. Em cada fase, porque tinha isso também, que era Cada uma fase. fase no final de semana, outra fase no outro final de semana. Então, eu fui pra Era bem UFMG diferente. fazer a prova, eu fui pra UFV. Então, dei alguns rolês aí pra fazer provas. Fui pra UF. Só que nenhuma eu coloquei medicina. Gente, que Não medo. me pergunta. Por que essa voz não apareceu pra você, Marina? E aí eu passei em todas em biologia. Enfim. E aí, durante toda a minha faculdade, amei o curso de biologia. Foi, assim, espetacular. Acho que todo mundo deveria fazer, porque dá uma visão geral. Eu sou bióloga, tá, gente? Pra quem não sabe, sou bióloga formada pela UFS. E dá uma visão geral de vida, porque você aprende um pouquinho de cada coisa. Você aprende geografia, você aprende matemática, você aprende física. É, tipo, muito integrado. E aí, sempre o pessoal pensa também assim, mas você passou então porque você fez biologia. Então, você sabia muito biologia. Gente, os assuntos do curso são assuntos extremamente complexos. Não tem nada a ver com essas matérias que caem no vestibular. Então, eu tive que partir do zero mesmo, depois, pra passar na prova. Sim. Mas assim, A própria distância também, entre você fazer a faculdade, concluir, passar um tempo e você ir fazer o cursinho. Acho que até o que é afim tem especificações que você Exato. meio que tá no bolo de todo mundo que tá estudando a zero. ideia de fazer um cursinho novo. Eu acho assim que também você foi muito resiliente, porque, tipo, Isso foi imagina muito você difícil. pensar que você poderia ter passado em medicina. Sim! E você não passou porque você não se permitiu, tipo, você tinha suas inseguranças na época. Aham. Começar a biologia e aceitar, simplesmente gostar e curtir a faculdade. Difícil isso também. Sim. Eu acho que, tipo, isso que reforçou minha negação também.
Porque eu não queria fazer outro ano de pré. Por isso que eu falei, quando eu entrei, eu falava, não, eu tenho que fazer 1 ano de pré e ser aprovada. Eu tenho 1 ano pra resolver minha vida. Sim. Isso com 17 anos. Exatamente, meu Deus! Eu tava muito velha. Entendeu? Tipo assim, nossa, todo mundo já tá passando, eu tenho 1 ano pra resolver minha vida. Tipo, a cabeça de uma pessoa de 17 anos. Mas não é assim. Eu podia ter feito vários anos de pré, sabe? Mas a questão é que isso não é a sua cabeça somente. Isso é uma coisa construída, entendeu? Sim. Às vezes por condutas de algumas escolas, às vezes pela família, entendeu? Exato. Eu escuto muito, às vezes, quando eu tem muitos alunos que a família inteira é de médicos, e escuto muito, às vezes, um familiar, ou o pai, ou a mãe falar na frente do aluno, ou o aluno me contar que escuta isso. Eu passei em medicina sem precisar de curso nenhum. Eu passei em medicina sem precisar de nada. Gente, muda como se fosse assim. a cada ano o nível de dificuldade da prova, entendeu? A cobrança aumenta cada dia mais, tudo. E essa pressão de tem que passar em 1 ano, tem porquê. Não tem porquê. Sabe, dentro do universo da sua vida inteira, você ter ficado 1 ano 2 ou 2, que Sim. diferença que isso faz, e emocionalmente faria uma diferença imensa. Sim. Se os alunos conseguissem entender, sabe, chegar sem essa pressão de tenho que passar no final do ano. Era até um ponto que pegava pra mim, porque eu fui adiantada na escola. Então, além de ser adiantada, eu ia muito bem mesmo, assim, eu ganhava prêmios, aluno de destaque, minha média era excelente. Então, era difícil pra mim não conseguir definir o que eu ia fazer, justamente pelo medo. Por sentir um ambiente competitivo, uma pressão muito grande. E era uma coisa completamente da minha cabeça. Eu não recebia pressão dos meus pais. Era também da minha cabeça. Meus pais nunca... exato. É a gente com É a a gente. gente com a gente. Mas é por isso que falam, né? Que a gente acaba sendo produto do meio. E não deixa de ser. Porque a gente vai vendo aquele pessoal todo doido, desesperado. Sim. A gente fala o quê? A gente entra na mesma pilha. Exatamente, a gente entra na mesma frequência. Doido, desesperado. Mas você falou uma coisa que pode fazer um sentido nessa pressão também. Porque um histórico escolar muito impecável e talvez um medo de, tipo... frustrar, né? Frustrar, entendeu? Exatamente. Que faz parte. Eu não posso manchar o meu Esse histórico. currículo imaculado, entendeu? Inclusive, eu só te convidei pro podcast porque eu tive acesso a esse currículo imaculado, entendeu? Então, precisamos disso. Maísa, tem um pensamento. Entre você... Porque você fez a graduação toda de biologia. Sim, completei. Completou. Você formou, entre se formar em biologia e você decidir voltar pro cursinho para prestar medicina. Quanto tempo passou, assim? Foi encaixado? Como é que foi isso? Não foi muito rápido isso, porque eu ainda estava naquela fase de negação, acreditava que tem outras coisas para serem feitas. Não, medicina não é o único caminho. E foi muito difícil, porque é muito difícil você decidir trocar de profissão. Isso, você fazer uma segunda graduação. Até porque a minha faculdade de biologia foi uma faculdade integral. Então eu estudava muito, de manhã e de tarde. Só que sempre com aquele sentimento, porque eu estudava lá na UF de Maruípe, e é o campus da medicina também. E aí eu via o pessoal da medicina, e sabe aquele... Nossa... Será que eu não me permiti viver não, isso, tipo né? assim, era isso. Não tem aquele sentimento de tipo assim, eu queria estar vivendo isso também. Sempre estava me rodeando, assim, né, no meu dia a dia. E aí, fui pra trabalhar, não me encontrei na área. Nossa, esse detalhe também, né? Porque a faculdade... Porque eu tenho muito aluno que vem de outra graduação. Mas você sabia que eu acho que bióloga, talvez você seja... Não lembro, mas é bem provável que seja a única. É muita gente de direito, da engenharia. Aí essa particularidade do curso que ela tá fazendo ser no mesmo campus do pessoal da medicina... Sim. Nossa, Mexe, deve né? mexer, hein? Sempre mexeu comigo, só que eu negava. Meu pai também sempre conversava comigo. Eu achava que você devia fazer medicina ainda. E eu ficava, não sei o que. Sempre negando.
E aí eu fui amadurecendo a ideia. E depois eu falei, eu não me encontrei, vou estudar para um concurso bom, então. Sempre tipo assim, não vou fazer, tem outras opções, Só que aquilo tava implantado, porque eu sempre quis. No fundo do meu coração, aquilo tava batendo. Só que eu tava, tipo, não querendo ouvir, né? E aí fui estudar para concurso, fiz alguns concursos, fiz inclusive o concurso para perícia, para Polícia Civil. E todas as portas, foi assim, gente, todas as portas elas foram se fechando. Nada dava certo na minha vida. Nada. Tudo que eu tentava, sem ser medicina, dava errado. Ia tentar um emprego novo, não gostava, ou não passava no concurso, ou tipo, nada fluía. Eu tava te conduzindo, né? Tava me conduzindo. Aí chegou uma certa hora, eu falei, quer saber? É medicina. É agora que eu tô madura o suficiente pra entender, pra fazer o curso. Eu tenho certeza absoluta que esse é o meu caminho. Não tinha outra coisa. Tudo me levou pra isso. E eu fui, assim, amadurecendo pessoalmente também como pessoa. Por isso que eu vejo, assim, que eu levo o curso hoje de uma maneira muito diferente, que eu entrei na faculdade com 28 anos. Eu levo de uma maneira muito mais leve, eu acho, do que quando eu comparo com o pessoal da minha turma, que é mais novo. Parece que eles estão vivendo uma coisa muito desesperadora o tempo todo. Meu Deus, o mundo vai acabar por causa de prova. Você tem uma relação de uma década com a medicina. De uma década. Agora que parece que eu estou concretizando meus planos de muito tempo atrás. Então, é uma vitória muito grande pra mim, tá? Então, assim, nas aulas, isso eu também senti em química, tá? Por exemplo, eu vibrava quando eu aprendi uma matéria nova de química, eu ia poder resolver mais questões. E na medicina também me vejo, assim, muito feliz de estar ali, assim, com a plena certeza que aquele dali é meu lugar. Mas foi bem difícil, demorou, assim, um tempo, não sei quantos anos, mas eu acho... Eu devo ter formado com uns 24 para 25, eu entrei com 28. Então, quebrei muito a cabeça até eu decidir realmente. Foi uma decisão difícil, porque você sai da faculdade também muito cansado. Imagina. Certeza. Já falando assim, meu Deus, graças a Deus, eu formei, né? Acabou, agora trabalhar. Então... É difícil você decidir realmente que você vai voltar a estudar. E assim, eu já tinha toda a minha independência financeira. Então, voltar a ser dependente dos meus pais, isso é muito complicado. Eu sabia que isso ia me pesar, que isso ia ser um fator que ia ficar me pesando ao longo dos meus dias. Mas falei, não, eu vou pagar o preço porque isso vai ser por um período. Esse ponto aí que você citou, eu acho que é o principal ponto que eu escuto dos meus alunos em segunda graduação. De tipo, parei tudo, eu vou voltar a depender dos meus pais, ou eu vou depender do meu marido, ou tive que fazer uma organização em casa para poder dar essa parada. Porque não dá para conciliar, assim, tem gente que fala, vou conciliar trabalho com estudar para medicina. Difícil. É muito difícil. É óbvio que não é impossível. Né? Não, para passar. O pré-vestibular. Trabalhar no pré-vestibular para medicina é muito cansativo. É muito difícil. Aí isso pode tanto atrapalhar você emocionalmente quanto na própria aquisição, né, de você entender a matéria ou não, e você demorar mais tempo também para ser aprovado, né? Às vezes é mais estratégico parar um período e dedicar exclusivamente do que tentar conciliar os dois. É um investimento de tempo. Sim. Tem gente, assim, eu vejo muita gente na faculdade de medicina conciliando o trabalho, mas no pré eu acho mais complicado, porque é diferente as pressões. A pressão da faculdade existe, né? Sim. Mas você já está fazendo. Só que você já está lá dentro já. Não tem um prazo pra você, ai meu Deus, eu tenho que fazer aqui, dar um sprint pra passar. É porque o cursinho é o limbo, né? É o período da transição, onde o que que você... Porque uma coisa, o que que você faz? Sou estudante de medicina, o que que você faz? Eu tô no pré-vestibular, entendeu? Exatamente. Ainda mais vindo de outra graduação, tudo. Exatamente. É o limbo pré-vestibular, sabe? Exato. Eu acho que assim, o pré também é um momento importante, principalmente para quem tá começando a estudar, pessoas que são mais novas, eu vejo que é o momento do amadurecimento.
ali de tipo assim, agora não tem professor, não tem ninguém pra falar, vai fazer o dever, vai fazer isso. É você que vai aprender a estudar sozinho, a se organizar, aprender a estudar mesmo, como que estuda, como que aprende pra você conseguir. É a sua base, você tá construindo a sua base ali de como você vai conseguir estudar pra você levar a faculdade de medicina. E eu acho que isso é, assim, um dos grandes trunfos, pelo menos na minha vida, porque, lógico, os meus pais me davam um apoio emocional, financeiro, pagavam os melhores cursinhos pra mim, mas dependia de mim. Se eu quisesse não fazer nada, eu iria não fazer nada. Mas eu acho que esse é o ponto que o pré-vestibular, ele mexe tanto com essa questão do amadurecimento. Sim. Porque se você for analisar na vida acadêmica, na vida de estudo, o pré-vestibular é o primeiro ponto que o adolescente está diante de decisões muito fortes para a vida dele. É definir a profissão, aí ok, a pessoa escolheu medicina, é a organização do dia de estudo. E não tem ninguém te vigiando. Não. E não é a primeira vez que você não vai ter como recuperar de uma prova. Sim. Não ir bem na prova significa não passar no vestibular. Sim. E tá no limbo mais um período ano. ou mais um ano, E você vê entendeu? pessoas que estavam ali do seu lado passando, aí você se questiona, meu Deus, o que eu poderia ter feito diferente? É a aquisição da responsabilidade, né? É a transição aí que eu falo de menina para mulher, de menino para homem. Só que nesse período também eu vejo assim que é muito difícil para quem tá começando agora, com seus 17, 18 anos, porque também é uma fase que você quer sair, que você quer viajar, que você quer ir pra festa, que você quer se divertir. Então, eu vejo assim, é mais difícil ainda quando você tá nessa idade, porque você tem que abrir mão disso por um tempo pra você se dedicar a passar no vestibular e depois você pode viajar, depois você pode ir pra festa, mas vai ter um período que você vai ter ali aquela dedicação praticamente exclusiva pra você conseguir, né? E é difícil porque a vida à sua volta não para. Então, nem Sim. todos os seus amigos querem fazer medicina. Sim. Vão ter que abrir mão das coisas que você tá abrindo Vão te mão. convidar pra fazer um monte de Exato. coisa e você Isso. fica, ai meu Deus, eu queria estar indo e não tô. Isso quando não escutam, mas você só estuda. É. Como se fosse um prazer. Eu quero isso pro meu final de semana. Eu tenho um amigo que ele Entendeu? mora de frente com, assim, o meu bloco, né? E aí, de noite, eu tava estudando, a luz ficava acesa, então dava pra ele me ver na cadeira estudando. Ele tirava foto. Ele, cara, você já tá aí estudando de novo. Ah! Sim. É exatamente É muito isso. isso mesmo. E tem mais uma coisa que eu acho que para você deve ter sido um ponto, porque eu escuto muito os alunos de segunda graduação falar. O impacto de chegar numa sala de aula onde a galera tá com 16, 17. Ah, sim, é. Porque você fez cursinho tradicional ou só cursos? Eu fiz só os cursos. Então você vivenciou isso menos. Sim. Porque acaba que o aluno que está no curso específico, meu curso é um curso de aprofundamento em química. O aluno que está ali dentro, ele quer estudar, entendeu? Então, assim, não tem muito esse Não, clima. mas eu passei por isso também. Isso é... Agora, na sala grande de cursinho, eu acho que potencializa muito mais a galera que está conversando, Sim, que com tá, certeza. que tá vivendo, Com né? certeza. Eu passei por isso também, mas eu vou deixar para outro episódio, porque é muita coisa. Porque eu já desisti da medicina 3 vezes. Depois eu vou explicar para vocês cada coisa. Sério? Sim. Quando eu penso que vai, Sim. Eu já desisti 3 vezes, mas aí eu já passei por isso. Mas depois eu conto em outro episódio, porque é muita coisa. Mas, assim, tem muita história, né? A gente vai sentar aqui, a gente vai contar muita sim, história mas de pré, da própria faculdade. Mas eu tenho muita história de pré, após que a Aline também tem muito. Você, com então, certeza. De sala de aula, de aluno, de experiências. como que Mas é assim, esse é o Keila? ponto que é o PodMed, entende? É, A sim. gente precisava desse espaço para falar desse universo que envolve o pré-vestibular para medicina, a faculdade e o pós-faculdade. É muito importante. São muitos pontos, né, a serem comentados. Eu adoro ensinar. Eu adoro Sim. ensinar. Eu gosto muito de dar aula, entendeu? E gosto muito de ser química. Por quê? O que acontece? O aluno que quer medicina, ele naturalmente gosta de biologia. É muito Sim. pouco provável uma pessoa querer medicina e já não gostar de biologia. biologia. Mas sim. tem química. Exatamente. Então, sempre meio que a química
acabava sendo o calcanhar de Aquiles dos alunos, Sim. entendeu? Eu acho que é o diferencial, na verdade, pra passar. É. Porque todo mundo gosta de estudar biologia. Então, Sim. biologia todo mundo vai bem. Isso. Redação, meio que todo mundo vai bem também. Agora a química... As outras matérias não te dão tanto ponto pra você passar. Aham. A química é que eu... É um peso muito grande Sim. e é a matéria que geralmente, eu acho que entra definindo. Sim, é Entendeu? Aham. Entra definindo a É o aprovação. divisor de ou não. águas. Eu adoro. Eu adoro estar do lado de cá dessas histórias dos alunos chegando, desse sonho, porque a medicina é um sonho, assim, sabe? Sim. Então, participar disso, participar da história dos alunos. Teve uma história em especial, assim, que aconteceu tem pouco tempo. Gente, imagina todos os alunos que se formaram no ano da pandemia, né? O ensino virou online do dia pra noite. Mudou tudo. Sim. E um dia eu tava aqui em casa, né, trabalhando do isolamento, e uma mãe de aluno entrou em contato comigo, que ele iria se formar na EMESCAN, e que tava todo mundo se mobilizando, professores, familiares, tudo para conseguir fazer uma formatura online especial, entende? Ninguém nunca tinha vivido isso, uma formatura online. Sim. E ela perguntando pra ele, ela perguntou, tem da sua história, assim, um professor que marcou da sua vida, que você lembra, sabe? Ele nem sabia que seria feito esse vídeo. E ele foi e falou, eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz, porque entre o cursinho e a formatura é um Muitos curso anos, muito longo, sim. são muitos anos, assim. Então foi um presente. No meio da pandemia, o dia que eu recebi, gravei com muita paixão e um sofrimento imenso de só 30 segundos pra tudo que eu queria falar. Será que foi nesse dia que surgiu o podcast, gente? Não sei, na minha cabeça. Será? No Olha! subconsciente, Entendeu? Talvez. Mas é isso, essa paixão de tá participando desse período. Sim. E acho que tem um efeito muito forte na vida do aluno quando ele começa a aprender química. Aham. Entende? É um negócio que mexe com a autoestima Sim, Com muito, certeza, você entendeu? falou tudo, autoestima. Deslancha quando Sim, é começa a verdade. aprender química. Porque era um negócio que, É o tipo assim, meu start. Deus, eu nunca vou aprender isso, né? Aí você começa a aprender e acertar, você fica... Ah, não é possível. Você fica, ai, nossa, eu quero aprender mais. Nossa, agora você fica meio que viciado ali em fazer Sim. questão e ir acertando. É muito legal mesmo. Nossa, eu confesso que na época que eu prestei vestibular, assim, antes, né? Eu era muito desesperançosa em relação à química. Nossa, eu era assim, horrível. Biologia eu arrasava. Mas a química era um fiasco. E eu falava, cara, acho que não tem solução pra mim. Tipo assim, eu tenho que torcer pra ser uma prova de química muito fácil. Sim. Um beabá Nunca vou aprender esse negócio, né? pra eu passar. Mas graças a Deus, eu acho que a questão também de reconhecer as debilidades, porque pra quem não sabe, eu comecei com a Keila no avançado. Foi. E ali a gente percebeu que não tava rolando. Não tava Você precisava de uma base mais eu forte. precisava de uma base. Eu tinha feito uma prova, assim, eu, tipo, teoricamente tava tudo certo pra eu ficar no avançado, mas não rolou. E aí a gente conversou e falou, precisamos voltar. Eu Essa cito maturidade, essa história né? para os meus Sim. alunos, sabe? Porque eu achei... É de uma maturidade É, tão uma grande, maturidade. entendeu? Porque ela tinha uma prova de seleção para entrar no avançado, ela passou na prova de seleção, começou, foram umas 2 ou 3 semanas, assim, da gente... Não tava legal. Não. Porque ok que o período de pré-vestibular é um período difícil, mas também não tem que ser destruidor. E não tava funcionando. Exato. Aí, o que a gente fez? A gente fez essa avaliação, voltou, fez o curso básico para Isso. depois ir para avançada Aí e depois foi de avançado e deu tudo certo, gente. coleção Sim. de aprovações. Graças a Sim. Deus. Entendeu? Mas, desculpa te Foi numa época interromper. de pandemia, né? Ainda tem isso. Teve esse porém. Teve que esse porém. A época que eu prestei vestibular foi a época da pandemia. E 2020, para ser mais 2020. específico. E eu lembro que eu fazia cabine de estudo e eu ia pra Jardim da Penha um completo breu, não tinha Meu gente Deus, na rua. que loucura. As cabines completamente vazias, não tinha ninguém. Aí eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Era pra eu estar em casa. Mas como não tinha contato com outras pessoas lá, eu acabei indo. Mas chegou um momento que eu optei por estudar em casa mesmo. E era muito difícil, porque as pessoas estavam completamente desanimadas, desgastadas, tristes. Foi um período, assim, muito difícil pro nosso país em geral. Não foi fácil.
Mas eu acho que ali eu vi uma oportunidade. Porque eu falei assim, cara, tá todo mundo desanimado. Eu acho que essa vai ser a minha brecha. Acho que vai ser o que eu preciso pra passar. E nisso eu me motivava cada vez mais em não querer fazer mais um ano de pré. Em sentir que aquele era o meu ano. E eu fui me esforçando, fui ganhando confiança, mandando dúvidas pra Keila. Nossa, falou um negócio que eu pensei aqui agora, porque eu acho que o que dá força pra gente mesmo é ter uma estratégia. Tipo, ter alguma coisa, eu vou fazer desse jeito. Uma direção, uma estratégia traçada. Por exemplo, você falou aí, eu vou ter uma... Pode ser que eu vou ter uma chance maior porque as outras pessoas estão sem esperança. Né? Isso te dava esperança. Sim. De estudar e continuar. Então, eu acho que isso é um ponto bem, bem legal. Importante, criar a sua própria estratégia. Sim. Entendeu? Era como se tivesse uma porta na minha frente fechada. E toda vez que eu batia nela, não dava pra abrir. E quando aconteceu tudo isso, eu comecei a ver ali uma oportunidade, era como se eu tivesse ouvido a porta destrancar. Exato, e era só eu empurrar, isso sabe? mesmo. Dependia de mim, mas ela já tava ali, tipo, me esperando. E uma coisa que me marcou muito foi que no dia que eu fui fazer a prova da MSCAM, eu já tinha passado na UVV e na Multivix, eu tava mais tranquila, mas eu lembro de estar sentada ali na cadeira, me preparando emocionalmente, e eu escutar uma menina falando, mas são quantas questões mesmo da prova? E eu falei, cara, esse é o meu ano, eu tô preparada, eu conheço a prova que eu vou fazer. Conhecer a prova que vai fazer é imprescindível. Sim. E quando saiu o resultado... A concorrência... Eu confesso que, assim, eu fiquei muito feliz, mas não surpresa. Ai, que lindo. Porque eu sabia que eu tinha ido bem, a gente sabe, né? Sim, a gente sabe. Aquele foi o meu ano. Gente, que delícia esse encontro, que delícia estar aqui. Era sobre isso mesmo que eu imaginava que seria o PodMed. A gente tá no cursinho, a gente vai encontrar aqui com os convidados para falar sobre a faculdade, as experiências, os professores, as histórias, qual matéria que vai pirar na faculdade, as emoções, entendeu? Vão ser vários encontros. Vai ser muito gostoso. A abertura do PodMed para todo mundo que tá nesse universo. E se você gostou, siga a gente nas nossas redes sociais. E acompanhe aqui, mande sugestões de pauta. E de convidados também. O PodMed vai ser pra isso, né? Vai fluir. Acompanhe os próximos episódios que vão estar... Vamos entrar na faculdade. Ficamos muito no cursinho. A gente vai chegar lá. Vamos entrar nos corredores dos hospitais, entendeu? Vai ser o universo mesmo da medicina, né? Desde o momento que você cogita a possibilidade de fazer um cursinho pra entrar na medicina, até o momento que você se forma. Porque a gente vai trazer aqui... E os médicos! Os médicos vão vir aqui também pra contar pra galera o caminho, as residências. Sim. Gente, é muita troca. Vai ser muita história e muitas risadas, né? Porque não tem como. É uma coleção de histórias, cada uma melhor que a outra, pra gente compartilhar aqui.